Ok. Olá, Laura. Então, boa tarde a todos. Hoje, então, na nossa reunião semanal, nós vamos ter a presença, né, a valiosa presença da Jaqueline Martins Criuli. Ela é contratada aqui da USP, ela é uma técnica de nível superior USP. É isso mesmo, né, Jaqueline? Ela trabalha Isso. no laboratório do Departamento de Ciências da Saúde, na área, nas linhas de pesquisa que atuam a professora Débora e a professora Ana Maria. Então, a Jaqueline tem bastante experiência no que ela vai comentar com a gente, né, que são os métodos aí, psicométricos de avaliação de instrumentos, e ela vai compartilhar com a gente, eu até ouvi um comentário, um elogio a ela, né, da Ana Maria, no dia dos seminários, envolvendo, então, uma análise que ela fez aí do último documento que saiu daquele comitê que eu já comentei com vocês, que é o COSME, né? Então, Jaqueline, assim, já de início a gente agradece muito a sua presença, a sua contribuição aqui com a equipe, né? E agradeço também você ter autorizado aí a gravação, para os que vão entrar atrasados, que não puderam participar hoje, poder assistir sua aula, tá? Obrigada, Cláudia. Posso compartilhar já a Pode. apresentação? Já estamos vendo. Bom, então, hoje estou trazendo, então, na verdade, sobre o COSME, sobre a literatura que a gente precisa ler nesse momento, né? O artigo principal é esse que eu coloquei já na capa da apresentação, para que todos possam ter facilidade de encontrar, porque tem muitos materiais e alguns já não são indicados de leitura, tá? Então, vamos lá. Primeiro, assim, quem que sou eu, né? Acho importante. Eu sou funcionária aqui da Faculdade de Medicina, no Departamento de Ciências da Saúde há 12 anos. Eu fiz mestrado e depois me concursei em 2010. Por causa disso, eu atuo colaborando nas linhas de pesquisa da professora Ana Maria e em alguns trabalhos da professora Débora. E muitos deles, vocês vão ver pelo meu Lattes, de 24 artigos, 12 são sobre propriedades de medida. E nisso a gente já trabalhou com várias delas, né? Que eu vou mostrar na apresentação quais são. E eu sou a idealizadora desse site, que eu gostaria que vocês tivessem contato, vou deixar o link aqui, que é um site no qual eu tenho ofertado tudo que eu vejo que facilita para o aluno da graduação, né, envolvido com a iniciação científica e com o da pós-graduação. Então, os links dos sites que a gente geralmente mais acessa e vários tutoriais, né, envolvendo Plataforma Brasil, CEP, do HC, do CSE, todos os procedimentos da FAPESP e várias coisas relacionadas à pesquisa, então as bases de dados, né, os guidelines, então tem alguns recursos de como pôr assinatura, como editar um Word, né, tem assim várias coisas que eu acho que tudo que facilita para não ficar repetitivo para mim aqui no laboratório, que tem muitos alunos, eu tenho feito em forma de tutorial, e então eu disponibilizo para eles e para vocês também, se tiver interesse. É para todo o departamento, né? Ele é um site sustentado pelo departamento. Então, por que a gente tem essa apresentação de hoje? Por que é relevante? Porque muitas vezes a gente tem dúvida, né, se um questionário ele é válido, né, para aquilo que a gente está aplicando no paciente, né? Então, clinicamente, muitas vezes essa é a dúvida, né? Nossa, será que eu apliquei o melhor questionário? Peguei da internet, né? Foi o que mais apareceu? Existe essa dúvida. E para nós, pesquisadores, existe a necessidade de testar as ferramentas. Então, a gente tem que encontrar a ferramenta mais utilizada, tem que ver se ela é bem testada internacionalmente, para poder, então, trazer para o Brasil, né? Então, investir numa tradução naquilo que vale a pena, porque naquilo que está bem testado. E se não for traduzir,
a gente precisa, pelo menos na hora de utilizar nas pesquisas, ter uma confiança nas propriedades dessa ferramenta, ou, na falta delas, testar a ferramenta mesmo. E isso é o que acontece muito aqui no laboratório. A gente quer utilizar uma ferramenta e, de repente, a gente se depara com a necessidade de testar ela primeiro. Então, a gente testa primeiro para depois utilizar no estudo que a gente realmente tinha o objetivo inicial. E o que acontece? Dentro desse contexto, que a gente já está faz mais de 10 anos, né, que eu tenho acompanhado, era tudo muito confuso. E a literatura, então, através de um consenso de experts na área de propriedade de medida, lançou então o COSME, né? E essa é a abreviatura que eu já deixo aqui para vocês, que a gente tem que colocar no artigo certinho, que ele tem letras maiúsculas que vão indicar o acrônimo e minúsculas, tá? Então não pode ser tudo maiúsculo, tudo minúsculo. Então é bem assim que descreve, por isso que eu trouxe, tá? Então ele é um padrão baseado no consenso para a seleção de instrumentos de medida em saúde, tá? Antigamente existia uma dúvida se eram só os questionários, que a gente chama de prompts, né? Que eu deixei aqui também para vocês irem se familiarizando com as terminologias dessa área. Então, os prompts, que são os questionários baseados no autorrelato do paciente, era o foco principal do COSME, mas hoje o COSME já foi reconhecido para todos os tipos de avaliação. Então, pode ser os prompts, né? Então, avaliação de dor, função, incapacidades, né? Qualidade de vida relacionada à saúde, depressão, ansiedade, cinesiofobia, né? Crenças em relação à dor. E pode ser também para avaliações físicas. Então, por exemplo, um teste de performance, de desempenho, um teste em que o clínico observa o resultado, né? Não depende do paciente relatar, é o clínico que observa e anota. Então, na fisioterapia a gente tem, né, teste de força, teste de goniometria. Então, o COSME se dedica a todas essas ferramentas, tá? Não é mais só as ferramentas de autorrelato do paciente, que são os tradicionais questionários. E qual que é o objetivo, então? É auxiliar os clínicos, né, e nós pesquisadores, a selecionar a melhor ferramenta e, na ausência dela, testar, né, as propriedades de medida das ferramentas quando falta isso para a população que a gente tem interesse, ou falta isso no Brasil, tá? Então, o que o Cosmin fez? Assim que ele chegou, ele conseguiu definir quais eram as propriedades de medida relevantes, porque falava-se muita coisa, hoje a gente tem claramente quais são elas, né? Ele conseguiu definir uma ordem de relevância também para a gente investigar, né? O que vem primeiro, o que vem depois. Definiu certinho os termos usados quando a gente se reporta, né, a essas propriedades de medida. Então, padronizou. Então, os artigos hoje, esse é o lado bom, né? Se você errar, você vai errar muito feio, porque existe o guideline, que é o COSME, que todo mundo segue. Então, está todo mundo falando a mesma linguagem. Então, isso facilita também para nós pesquisadores que vamos desenvolver estudos, tá? E ele também trouxe recomendações em relação a como que é o melhor desenho de estudo para testar essas propriedades e também em relação às análises estatísticas. Então, ele deu uma padronizada geral do que a gente tem que fazer. Então, quem for desenvolver um estudo de propriedades de medidas tem que ler o COSME, tá? Esse é o ponto de partida para fazer o quê? Para desenhar um projeto já de acordo com tudo que ele considera relevante e não acontecer de lá na hora do artigo faltar informação que você não tem porque você não se preparou previamente à coleta, tá? E eu trouxe aqui para vocês, o COSME, ele tem já vários checklists, mas aqui na apresentação nós vamos focar no COSME, que é o checklist de desenhos de estudos, que é o principal, tá? Então, toda vez que for pensar em fazer um projeto de desenhos de estudos, tem que ler essa recomendação aqui, né? Esse guideline. E depois ele tem esse outro guideline aqui, que eu deixei também em vermelho, que é o checklist de risco de viés. Quem utiliza isso são as revisões sistemáticas. Então, quando a revisão sistemática for falar de um instrumento e reunir todos os estudos que testaram, ele vai classificar esses estudos únicos, né, individualmente,
que testaram a ferramenta em questão e vai dar uma nota de viés, se ele tem um alto viés ou um baixo viés. Por que é importante ler esse artigo? Porque ele acabou dando critérios, né? Então, assim, ó, esse artigo aqui, ele tem baixo viés porque ele não atendeu a essa norma, a esse requisito. Então, toda vez que a gente não atende, a gente acaba sendo classificado depois como um artigo de alto risco de viés. Isso é ruim, né? Fica uma qualidade deteriorada aí do seu artigo. Então, a princípio, para a apresentação de hoje, eu considero fundamental que vocês leiam esse documento, que eu posso disponibilizar, já tem tudo certinho, mas saibam que o COSME tem todos esses outros, tá? E o que o COSME hoje deixou claro, né? Foi muito boa essa apresentação hoje, porque eu pude me concentrar para dizer para vocês o que a gente deve ou não ler, porque como tem muita coisa, né, fica essa bagunça. E o COSME mesmo declara hoje no site deles, que eu vou mostrar para vocês, de que não é para ler a versão original, que é de 2010. Então, igual eu falei, faz 2 anos, né? O COSME entrou junto comigo aqui na faculdade, né? Então, a versão que a gente tinha de 2010, ela está contraindicada para leitura, não vamos perder tempo com ela, tá? E ao invés disso, a gente tem que se atentar a esses 2 checklists, e eu vou me centrar nesse aqui hoje, tá bom? Que eles são muito complementares. Então, assim, para vocês que estão começando, ler esse é mais do que suficiente, tá? Esse aqui é o site do COSME, tá? Então, eu coloquei aqui mais uma vez o artigo que vai embasar a apresentação de hoje. Eu coloquei um outro artigo que é muito bom, que ele traz os critérios bem detalhadinho, assim, de valores. Então, qual que é o valor que tem que dar dessa análise estatística, né? Principalmente para análise estatística. Então, a gente usa muito ele de referência, e eu trouxe a tabela principal dele no final da apresentação, mas está aqui também a referência. E esse é o site. Só um minutinho. E nesse site, eu vou deixar aqui o link, não vai dar tempo, acredito, da gente ver isso agora na apresentação, mas se der, quando terminar, eu vou mostrar para vocês que é um site bem interessante para achar várias coisas que ajudam aí no trabalho de pesquisa. O COSME, ele tem uma taxonomia bem definida, igual eu falei para vocês, porque estava tudo muito confuso na época, né? E eles, então, se concentraram muito nessa necessidade de estabelecer os termos e as definições. O COSME, toda vez que a gente for trabalhar propriedades de medida de um instrumento, nós vamos lidar com 3 grandes domínios, tá? Os domínios são confiabilidade, então vai representar por esse círculo, validade e responsividade. E depois de tudo isso, a gente ainda trabalha subjetivamente, não tem regras para isso, com a interpretabilidade dos resultados, né, dos testes. Tá? Então, são esses 3 grandes grupos, esses 3 grandes domínios de propriedade de medida: confiabilidade, validade e responsividade. E essa tabela, que eu também posso disponibilizar para vocês tranquilamente, ela é fundamental. Por quê? Ela é a tabela que define cada termo de propriedade de medida, tá? Então, vocês vão verificar aqui, ó, domínio é a confiabilidade, validade e responsividade, que é exatamente esses grandes círculos, a gente chama de domínios, tá? E dentro de cada domínio, a gente tem as propriedades de medida, tá? Então, na confiabilidade, a gente tem consistência interna, confiabilidade, né? Repete o termo aqui, e erro de medida, erro de mensuração, tá? E na validade, a gente tem validade de conteúdo, validade de construto, validade de critério, tá? E dentro de algumas propriedades, como por exemplo na validade de construto, nós temos mais de um aspecto, que é a validade estrutural, teste de hipótese e validade transcultural. Então, assim, aqui a gente tem o visual, que facilita mais, tá vendo? Então, dentro da validade, eu tenho as 3 grandes propriedades, né? Então, validade de conteúdo, validade de construto e a de critério. E dentro de algumas propriedades, eu tenho facetas, tá? Então, tudo isso pode ser testado quando a gente está trabalhando com uma ferramenta, tá bom? Então, eu queria só que vocês entendessem isso, a primeira parte, né, que confunde.
eu estou testando o domínio, estou testando o domínio, confiabilidade, a propriedade tal, tal e tal, tá? E a mesma coisa aqui na validação. Domínio, validade, validação, e então as propriedades específicas e as suas facetas. Aqui tem as definições, só para vocês já se familiarizarem, né? Podem imprimir esse documento, tá? E eu vou explicar adiante uma por uma. Então, vamos começar pela confiabilidade. Geralmente, quando a gente está... o que acontece muito é que... O que acontece, na verdade? A gente pode gostar de uma ferramenta, achar, né, pesquisar lá no PubMed e ver que ela é muito utilizada, mas essa ferramenta não tem no Brasil, então a gente vai ter que passar por um processo de tradução. E depois da tradução, a gente vai ter que fazer as propriedades de confiabilidade, validação e responsividade. Geralmente nessa ordem mesmo, confiabilidade, validade e responsividade. No nosso caso, muitas vezes a gente não traduz a ferramenta, ou a ferramenta já foi traduzida, tá? E a gente acaba ficando nessa parte de testar mesmo as propriedades. Então, alguém fez a tradução, né? Ou o grupo fez a tradução em outro momento, e a gente vai ficar, então, um bom tempo das linhas de pesquisa se dedicando às propriedades de confiabilidade, validade e responsividade, tá? E existe um outro caminho que a gente acaba não tendo com tanta frequência, que é o de desenvolver a ferramenta. Então, quando a gente desenvolve a ferramenta, daí a gente vai ter uma etapa inicial relacionada com o desenvolvimento da ferramenta e depois todos esses testes de novo, confiabilidade, validade e responsividade, tá? Por isso, hoje, vamos me concentrar no que a gente realmente mais faz, que é de testar diretamente a ferramenta já existente, tá? Sem passar pelo desenvolvimento, nem pela tradução. Então, a aula vai se concentrar nos grandes domínios, confiabilidade, validade e responsividade. Então, o que é a confiabilidade? A confiabilidade, o domínio confiabilidade, ele coloca que é o quê? O grau em que a medida está livre de erro de mensuração. O que significa isso? Quando eu meço mais de uma vez a mesma coisa, então vamos pensar, estou medindo dor hoje, vou medir daqui uma semana. Essa medida pode não ser a mesma, e isso acontece muito nos estudos de biomecânica, né, nas ciências da saúde. Diferente de engenharia, que muitas vezes a precisão é maior dos equipamentos e acaba tendo pouco erro. Mas na área da saúde isso acaba tendo muito, né? Ainda mais porque o corpo humano é uma unidade muito variável, né? Meio que desconhecida, complexa. Então a gente tem isso. Quando a gente mede uma vez, a gente deseja que a segunda medida seja idêntica com a primeira, mas isso não é tão fácil de acontecer na área da saúde, tá? E quando ela varia, a gente tem que saber se essa variação é uma variação real, que era para estar acontecendo mesmo, tá? Ou se é uma variação relacionada com um erro da mensuração daquele equipamento, tá? Então, toda vez que a gente fala de confiabilidade, a gente vai ter que guardar esse conceito. Quando varia, deveria ser devido a uma variação real do contexto, né, daquele corpo, mas nunca em relação a um erro de mensuração. É isso que a gente deseja, tá? Então, a gente conta com essa questão de variabilidade da medida, ela vai acontecer, tá? Mas o erro tem que ser pequeno em relação a essa variabilidade. É isso que a gente deseja que aconteça. Então, exatamente isso. Queremos uma ferramenta que erre pouco, tá? E qual é a definição mais expandida de confiabilidade? É a extensão para a qual a pontuação dos pacientes que estão estáveis são as mesmas em medições repetidas. E quais as condições que nós temos geralmente? Então, eu avaliei hoje e eu vou avaliar daqui uma semana. Para fazer, a gente fala de teste-reteste. Isso é uma possibilidade. Então, o que eu tenho? Eu tenho um teste que eu fiz hoje, todo um setting. Quando a gente usa o termo teste-reteste, a gente está falando de todo um setting. Não é assim, não é só o avaliador que é importante. É o avaliador, é o paciente, é a própria montagem dos equipamentos, tá? Então, toda a preparação tá em jogo. Então, a gente monta todo um setting hoje, daqui uma semana eu monto de novo, e eu quero que a medida que foi gerada naquele teste seja a mesma.
Isso é um dos contextos que a gente testa confiabilidade. Os outros contextos a gente chama de confiabilidade intra-interexaminador. Então, a gente está muito focado no avaliador, no papel do avaliador, na interferência dele na medida. E quando a gente faz entre avaliadores, a gente está colocando uma mesma pessoa avaliada na mesma ocasião, mas por 2 avaliadores, pelo menos. Então, a gente tem muito isso. A gente aplica um questionário, dá um tempinho para a pessoa não guardar, né, o que ela respondeu, e um segundo avaliador vem e reaplica. E a gente acaba vendo, então, a confiabilidade entre avaliadores, né? Então, quanto mais confiável é a ferramenta, menos interferência ela acabou sofrendo dos avaliadores na hora de aplicar ali, por exemplo, o teste ou um questionário. E quando a gente fala da confiabilidade intra-examinador, a gente também está focado só mais no examinador do que em todo um setting, tá? E a gente faz o quê? A gente pega o mesmo paciente e o mesmo avaliador, só que em ocasiões diferentes. Então, eu avalio o paciente hoje, daí eu peço para ele voltar daqui 3 a 7 dias, né? O tempo a gente vai definir depois, é de acordo com cada pesquisa. E eu vou lá e retesto esse paciente, né? Aplico de novo a ferramenta. E eu desejo que a medida esteja idêntica, né? Se possível. E para isso eu também asseguro que o paciente está estável. Então eu pergunto para ele: olha, como você está em relação àquele último dia que a gente avaliou, né? Suponho que eu estou avaliando dor, como que você está? Aí ele tem que te dizer que a dor está a mesma. Então, se a dor está a mesma, o paciente é o mesmo, a gente espera que o resultado do instrumento seja o mesmo, tá? Então, é isso que a gente faz. Então, esses são os contextos de confiabilidade que a gente tem. Confiabilidade entre examinadores, intra-examinador e teste-reteste, que é quando a gente está preocupado com todo o setting de coleta e não só com o examinador. E daí eu vou explicar um pouquinho melhor o conceito da confiabilidade, que é o quê? Quando as diferenças que a gente detecta se devem à variabilidade dos indivíduos em si e não ao erro, tá? É essa a definição de confiabilidade. Então, a variabilidade ela é grande em relação ao erro daquela medida. E vou explicar melhor porque agora fica bem subjetivo, né? Mas essa é a definição que eu quero que vocês tenham contato com a definição correta. Consistência interna é o grau de interrelacionamento entre os itens. Acaba entrando aqui, mas porque assim, se um item varia, por exemplo, eu estou avaliando dor em um questionário que tem 5 itens. Se um item varia muito, o paciente marcou 0, no outro dia marcou 10, os outros itens têm que acompanhar essa variabilidade, porque eles estão falando da mesma coisa, dor. Então, quando isso não acontece, a gente pode interpretar como um erro da ferramenta, tá? Então, por isso que entra aqui na confiabilidade também. E o erro da medida é exatamente aquilo que é o mais fácil da gente interpretar. É o quanto que a medida não é exatamente igual. Quando a gente mediu hoje e mediu em um segundo momento, elas têm diferença? Tem. Quanto que é essa diferença? Essa diferença é exatamente o erro da medida, tá? Que é o que a gente está mais acostumado. Então, por exemplo, subi na balança hoje, pesei X. Subi na balança depois do final de semana, pesei 2 quilos a mais. A balança errou 2 quilos ou eu ganhei 2 quilos, né? Vamos supor que eu não tivesse feito nada de diferente e que por algum motivo eu soubesse que eu não ganhei peso. Então, eu teria ali um erro de 2 quilos, né? A balança erra 2 quilos, por exemplo. Então, é realmente o valor absoluto que a gente está mais acostumado a lidar. Eu trouxe aqui para vocês entenderem um pouco por quê. Confiabilidade e erro estão dentro do mesmo domínio de confiabilidade, tá? Mas elas são diferentes. Então, essa figurinha ajuda muito, é de um capítulo de livro que a gente escreveu aqui, a Ana Maria, a professora Ana Maria, eu e a professora Thais, que era do curso de TO. E o que ele coloca? Então, aqui eu tenho 3 pessoas e a avaliação do peso delas em 5 momentos, tá? Então, a gente verifica para esse indivíduo, por exemplo, que essa medida é diferente dessa e dessa. Essa distância entre as medidas, a gente pode dizer que é o erro da medida. É exatamente o erro. Então, por exemplo,
Meu mouse parou de funcionar, gente. Aqui mediu 5, aqui mediu 6, o erro foi 1. Aqui mediu 5, aqui mediu 7, o erro foi 2. Então, é exatamente isso daqui. Então, esse erro entre cada medida, toda vez que ele aparece, a magnitude dele, o valor absoluto dele, é o que a gente chama de erro de medida, tá? Por quê? Porque o esperado é que as medidas coincidissem sempre no mesmo ponto, né? Que elas fossem totalmente concordantes e caíssem todas, por exemplo, aqui, tá? Então, essa figurinha a gente vê o erro. Esse erro é praticamente o mesmo erro desse indivíduo e desse indivíduo, tá? Quando a gente fala do erro da medida, a gente analisa só isso, só essa divergência na magnitude absoluta das medidas. Quando eu falo de confiabilidade, eu não lido só com essa distância entre os pontos. Eu preciso lidar com essa variabilidade dos sujeitos. Então, eu tenho 3 pessoas aqui e eu sei que esse indivíduo pesa muito menos que e esse indivíduo, o terceiro, pesa muito semelhante ao segundo. Então, vocês conseguem ver que existe uma alta variabilidade entre o sujeito bolinha e o sujeito quadrado, e uma baixa variabilidade entre o sujeito bolinha, quadrado e triângulo. A confiabilidade é como se a gente usasse pensando em número, uma divisão, denominador e numerador, é como se a gente colocasse a variabilidade entre os sujeitos em cima e o erro embaixo. Então, o que a gente tem? A gente precisa, na confiabilidade, a definição dela é a capacidade da ferramenta distinguir os sujeitos. Nesse contexto aqui, comparando esses dois indivíduos, mesmo que uma ferramenta erre muito, ela tem mais facilidade de distinguir esse sujeito desse porque eles estão distantes. Aqui, em compensação, mesmo que uma ferramenta erre muito pouco, ele pode acabar não distinguindo os sujeitos e a confiabilidade dar baixa, tá? Então, isso que vocês precisam entender. A confiabilidade é um conceito um pouco mais complexo. Ela envolve variabilidade entre os sujeitos e a medida do erro. E o que a gente quer é que o erro seja pequeno em relação à variabilidade. Por quê? Tendo uma grande variabilidade, por mais que a ferramenta erre, você ainda consegue distinguir os sujeitos e garantir uma confiabilidade alta. É esse o conceito, tá? Então, aqui, o que eu tenho? Ó? Se o valor do peso entre os sujeitos é distante, que é esse caso aqui, ó, mesmo que eu tenha um erro, o erro não compromete a habilidade da medida de discriminar os dois sujeitos. Ele consegue dizer, aqui é fulano, aqui é ciclano, por quê? Um pesa na faixa de 70, o outro pesa na faixa de aproximando para 80. Então, se ele errar 5 quilos, ele consegue dizer claramente, tá? Aqui é fulano, aqui é ciclano. No outro contexto, que é comparando esses dois aqui, o que a gente tem? Essa pequena variabilidade entre os sujeitos, qualquer erro já dificulta muito a ferramenta em distinguir os dois. Então, aqui o erro pode ser de 1, mas a ferramenta não vai conseguir distinguir os sujeitos, a confiabilidade da baixa. Então, vocês precisam ter essa visão, esse quadrinho, sempre que pensar em confiabilidade. Por isso que muitas vezes os estudos, quando testa a confiabilidade, a gente pega uma amostra mais heterogênea para aquela medida de dor, né? Então, tem gente que tem pouca dor, média, grande, severa, para garantir essa variabilidade e a ferramenta, mesmo que tiver algum erro, conseguir distinguir os sujeitos. Quando a gente tem uma amostra que todo mundo pontua muito parecido, a confiabilidade dá baixíssima, por quê? Por mais que a ferramenta erre pouco, ele não consegue distinguir os sujeitos, tá? Então, essa é a diferença entre confiabilidade e erro de medida, tá? Que eu queria deixar claro para vocês. Em relação à validade, o que a gente tem então? A gente tem o domínio, né, a validade, e temos essas 3 propriedades. A validade de conteúdo, ela verifica se aquele conteúdo, vou falar mais para questionário isso, né? Porque força não tem, né? Força é só um teste. Amplitude de movimento é um teste de goniometria, né? Acredito que na fono vocês vão ter ferramentas também que são apenas um único resultado.
Quando a gente está lidando com questionários, a gente tem vários itens tentando representar um construto. Tá? O construto é o conceito que você está trabalhando. Então, eu tenho 5 itens para falar de dor, eu tenho 10 itens para falar de incapacidade, eu tenho 5 itens para falar de ansiedade. Então, o que eles querem, né, na validade de conteúdo? Todos aqueles itens que você reuniu para falar de um determinado construto tem que refletir aquele construto, tá? Então, isso é validade de conteúdo. Quando que isso importa para nós? Isso importa quando nós estamos desenvolvendo uma ferramenta, tá? Então, eu estou montando uma ferramenta, eu posso pôr 5 itens de dor, como eu posso pôr 30 itens de dor. Nossa, mas 30 é muito, eu vou reduzir. Mas será que os 5 que você deixou reflete realmente todas as facetas da dor que a gente precisa obter de resposta do paciente, né, para uma avaliação mais complexa? Então, é esse raciocínio, né? Se aquele construto, com aquele conjunto de itens, reflete tudo que é importante daquele conceito para o paciente, tá? Então, a gente trabalha muito com isso quando está desenvolvendo a ferramenta. Na validade de critério, a gente costuma fazer mais corriqueiramente. É o quê? Quando eu estou comparando a pontuação de um instrumento com a pontuação de outro instrumento, mas não é qualquer instrumento. Esse instrumento é considerado padrão ouro, então ele é um instrumento que já foi muito bem testado, tem muita evidência na literatura de que ele é o melhor instrumento para avaliar aquele construto, tá? Então, por exemplo, eu não sei se vocês são da Fona, eu não conheço as suas ferramentas, mas a gente tem uma coisa clássica aqui para a área médica, né? A ressonância magnética é o padrão ouro para qualquer diagnóstico de imagem, tá? Então, sempre que você está trabalhando algo e você quer correlacionar com a imagem, o padrão ouro é a ressonância magnética. O que a ressonância magnética diz é como se fosse uma verdade absoluta. E a sua ferramenta que você está testando tem que acompanhar o que a ferramenta padrão ouro diz, tá? Então é isso. Quando a gente está lidando com questionários, comparando questionário com questionário, a gente não tem tudo que o COSME estabelece? Tudo que é baseado no relato do paciente não é considerado padrão ouro. Então, se você não tem uma ferramenta que é padrão ouro, como por exemplo a ressonância magnética, você não vai usar essa validade de critério, você vai usar outra validade. Tá? Se você for comparar 2 questionários, a gente nunca vai usar a validade de critério, porque questionário não é e não pode ser considerado padrão ouro para nenhuma avaliação, tá? Porque é muito subjetivo e depende do relato do paciente. Então, a gente usa às vezes. Aqui na fisioterapia, a gente tem um equipamento que mede força, que é considerado padrão ouro. Então, tudo que a gente trabalha de força e compara com ele, a gente faz a validade de critério, tá? E validade de construto. Ah, eu esqueci de falar o conceito, pessoal, desculpa. O conceito da validação, né, da validade é identificar se aquela ferramenta que você está testando, ela mensura o construto que ela se propôs a medir. Então, por exemplo, se você está com um questionário que fala que mede incapacidade, ele mede mesmo a incapacidade? É isso que a gente está tentando provar a hora que a gente faz esse tipo de teste, né? A balança, ela mede mesmo peso, né? A escala de dor, escala numérica de dor, ela mede mesmo dor, tá? Então, eu vou ter que sempre... É isso que eu estou querendo saber, se ela tem essa capacidade de medir o que ela se propôs a medir. E daí eu vou estabelecer várias comparações, tá? Para fazer. A confiabilidade, vocês perceberam, é uma coisa mais ao longo do tempo, né? A gente tá ali, faz uma avaliação hoje, faz uma daqui uns 2 dias, 3. Agora, a validação é sempre uma comparação entre ferramentas que medem a mesma coisa e uma delas é considerada melhor. E aí, a ferramenta de teste tem que acompanhar essa ferramenta de que você está usando como comparador, tá? Na validade de construto, é o que a gente mais utiliza aqui na pesquisa, o que a gente tem? Tem validade transcultural, tá? Validade estrutural e testes de hipóteses. Essa daqui eu já falei para vocês, né? É quando desenvolve uma ferramenta, né? E a gente vê se aqueles
aqueles itens que estão dentro dela refletem tudo que era importante daquele construto, tá? Validade de face, só para clarear para vocês, é quando a gente vê se aquele instrumento ele é compreendido pelo paciente. Então, eu estou avaliando, o paciente vai lá e fala que ele consegue ler, que ele consegue entender os itens, que ele consegue entender as opções de resposta que ele tem que dar, o design, né, o layout da ferramenta também tá ok. Então, tudo isso é o que conta na validade de face. Na validade de critério, a gente já explicou, tá? E a validade de construto, então, essas três grandes facetas. A transcultural, ela importa somente quando você vai traduzir um instrumento. Então, você já encontrou ele internacionalmente, ele é o mais importante para aquela avaliação, mas o Brasil não tem. Então, você vai fazer o processo de validade transcultural, que tem várias etapas, e não vai ser abordado aqui nessa aula hoje, tá? Mas é nessa hora que a gente faz a validade transcultural, quando vai traduzir uma ferramenta. A validade estrutural, ela é analisada geralmente quando a gente desenvolve a ferramenta ou quando a gente traduz também, tá? Então, o que a gente quer ver? A gente quer verificar se a pontuação do questionário reflete a dimensão que está sendo medida. Então, quando a gente coloca os itens lá e determina um peso para cada item para gerar um score final, isso está adequado, né? Ou, por exemplo, eu coloquei, vamos supor que é um questionário, vou usar sempre isso, né? Que é o mais comum, medidor e função. Eu coloquei 5 itens de dor, 10 de função. Será que todos os itens estão na sua caixinha certinho? Será que tem algum item que se mistura, ele não define nem dor, nem função? Então, esse item eu vou retirar, porque ele não está bem definido no questionário. Então, isso a gente faz quando? Quando a gente traduz, que às vezes na tradução o questionário perde um pouco essa propriedade, porque, por exemplo, o brasileiro, né, nível de a questão cultural é muito diferente, por exemplo, do americano, do europeu. Então, às vezes, um item que tinha sentido nos Estados Unidos acaba não tendo sentido para nós e acaba se perdendo na hora da análise, ele não fica bem definido e a gente não sabe o que ele está avaliando. Então, a gente faz esse teste. E quando a gente desenvolve, a gente faz também para conseguir fazer um questionário que tenha uma menor quantidade de itens, mas que consiga englobar tudo que é relevante. Tá? Então, a gente faz a validade estrutural também. Para quem está só testando a ferramenta, não traduziu e nem desenvolveu, a gente nunca vai utilizar. Daí, o que a gente vai utilizar mesmo? Os testes de hipótese, tá? Então, o que é o teste de hipótese? É quando eu estabeleço relação entre duas medidas, que podem ser do mesmo construto ou pode ser diferente. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês é assim: a gente sabe hoje, né, que em termos de qualidade de vida e estilo de vida, quem tem mais dor dorme mal. Então você fala, tá, então eu estou testando uma ferramenta do sono, então eu vou pegar e vou testar em pacientes que têm diferentes níveis de dor. Eu espero que exista uma correlação entre quem tem pouca dor dorme bem, quem tem mais dor dorme mal. Então, a gente está estabelecendo uma comparação de duas medidas que são bem diferentes, que é sono e dor, mas que estão correlacionadas. Eu sei isso como? Eu sei pela literatura, tá? Então, se eu tiver evidências na literatura de correlação entre dois construtos distintos, eu posso comparar as ferramentas que medem esses dois construtos e testar uma das ferramentas, tá? Eu não preciso, por exemplo, igual eu falei, eu estou testando uma ferramenta que avalia o sono, eu não preciso testar comparando com uma outra ferramenta que avalia sono. Eu posso fazer isso se eu tiver, mas se eu não tiver uma ferramenta, uma segunda ferramenta que avalia o sono, eu posso avaliar comparando com um conceito que está relacionado, que a literatura já me mostrou que está relacionado. Deu para entender? Até queria saber se vocês estão entendendo até aqui. Não é assim, Jaqueline. Tá? Então, isso é um tipo de teste de hipótese. Eu estabeleço hipóteses entre conceitos diferentes, tá? Outro tipo de... E aí a gente vai estabelecer se isso é convergente ou discriminante ou divergente. Então, por exemplo, quanto maior a dor, pior o sono. Então, se a pontuação do questionário é
Nesse caso, estou querendo dizer que deixa eu só ver como. Quanto maior a dor, pior o sono, eu estou querendo estabelecer uma correlação entre entre esses dois conceitos. Eu falo que a correlação é convergente, né? Existe uma correlação entre eles. Discriminante é quando eu estabeleço uma correlação, mas eu quero buscar a falta da correlação. Então, a gente pode testar também, assim, uma ferramenta por falta de correlação. Não é o mais comum. O mais comum é a pesquisa trazer comparação entre construtos ou ferramentas que se correlacionam, que é esperado se correlacionar. Mas esse caso da falta de correlação acontece quando, por exemplo, a gente já fez aqui, você fala assim, ó, vou correlacionar a função de uma articulação, por exemplo, função da articulação da boca com depressão. Ou então, com, sei lá, pensamentos de morte. É muito provável que não tenha essa relação na literatura, né? Não existe relação entre ter dor na boca e vontade de se matar, por exemplo. Então, você vai lá e coloca, olha, essa ferramenta que eu estou testando avalia a função da articulação da boca, e como na literatura não existe relação com pensamento suicida, piparei, pororó, eu espero uma falta de correlação. E se isso se confirmar, ok, você está testando a ferramenta por falta de correlação, tá? Então, isso pode acontecer também. E a teste de hipótese de grupos conhecidos é quando a gente a gente estabelece grupos de pacientes que são diferentes. Reconhecidamente, eles são diferentes pela literatura. Então, se eles são diferentes, na hora que você aplica a sua ferramenta, eles têm que ser diferentes também. Então, qual o exemplo que eu vou dar aqui, né, na área da fisioterapia, que a gente já fez, a gente tem pacientes com dor no ombro que tem, por exemplo, fratura e tem instabilidade. Instabilidade é quando o ombro só sai do lugar e às vezes, né, não é em AVDs, né, atividades da vida diária, no dia a dia não sai, mas sai quando ele vai jogar um vôlei, um basquete, né, ou tá na academia. Então, o que a gente tem? Esses pacientes, quando eles preenchem um questionário de avaliação funcional, eles são muito distintos. Por quê? Quem tem fratura tem muita incapacidade, e quem está no outro grupo, que é o da instabilidade, não tem capacidade nenhuma, tá? Porque geralmente os questionários perguntam sobre AVDs, né? Questões do dia a dia. Como a gente sabe que esses grupos são diferentes, a gente espera que na hora de testar uma ferramenta dessa de funcionalidade, a ferramenta pontue diferente para esses dois grupos. Então, isso é o que a gente chama de teste de hipótese de grupos conhecidos, tá? Que é um tipo de validação também, e a gente já fez aqui no laboratório. O mais comum que vocês precisam guardar é o teste de hipóteses comparando instrumentos que medem a mesma coisa, tá? Ou comparando dois instrumentos que medem conceitos que estão relacionados e já comprovados na literatura. Geralmente é isso que a gente faz. E aqui é uma figura que explica um pouquinho essa coisa que a gente viu de confiabilidade e validade. Quando a gente tem essa primeira figura aqui, esse alvo, o que a gente tem? Uma ferramenta confiável, mas que não é válida. Então, o que acontece? Os tiros estão todos muito próximos, então tem alta confiabilidade, erra pouco, mas não tem validade, porque o ideal era ele ter acertado o alvo, tá? Então, a gente tem aqui, né, um instrumento altamente confiável, mas que não é válido, ele não preenche todo o construto, né, que seria atingir o alvo ou atingir de uma forma mais dinâmica, né, mais espalhada. Aqui, em compensação, é como se a gente tivesse uma ferramenta muito pouco confiável, porque cada ponto está num canto, né, então erra-se muito, tá? E a confiabilidade tem a ver com o erro, mas que ela acaba sendo um pouco mais válida porque ela consegue pegar todos os pontos do alvo. Não é o ideal, mas ela é mais válida, por exemplo, do que isso. Aqui, a gente tem uma ferramenta que não seria nem confiável nem válida. Por quê? Os pontos estão muito dispersos, né, o que dá baixa confiabilidade, e não conseguiria representar a realidade do alvo, porque ele pega, por exemplo, só um compartimento superior, tá? E aqui, então, seria o ideal, uma ferramenta altamente confiável, ou seja, todas as mensurações, né, as mensurações repetidas acabam
caindo muito próximas, tá? E dentro da região mais importante do construto, que seria aqui o alvo, né? Que é a região mais central. Então, isso seria uma diferenciação para vocês, para ajudar nessa questão de confiabilidade e validade, tá? E, por fim, a gente tem a responsividade. Na responsividade, o que a gente tem? A gente tem que a gente está testando que a habilidade do questionário detectar mudanças. Por quê? Se eu avalio o paciente hoje, eu vou submeter, faço a avaliação que eu preciso, né? Eu vou submeter ele a uma intervenção na fono ou na fisioterapia, qualquer que seja ela, e eu vou reaplicar aquela ferramenta. E a pontuação pode ser, e é desejável, que dê diferente para melhor, né? Indicando que o nosso paciente melhorou. Só que eu preciso ter essa capacidade. Não é óbvio, né? E não é esperado diretamente que a ferramenta tem isso. Só porque ela está lá construída e disponível, ela tem essa habilidade de detectar mudanças. Tem ferramentas que não tem, tá? Então precisa testar. A hora que a pontuação mudou ao longo de uma intervenção, essa mudança ela é real, ela existiu, o paciente realmente mudou o status de saúde dele, ou ela não mudou, né? Então, assim, por exemplo, não tive mudança nenhuma. O que aconteceu? O paciente não mudou, o tratamento foi ruim, ou a ferramenta não detectou? O problema está na intervenção ou está na ferramenta, tá? Se eu tiver certeza que aquela intervenção ela é benéfica, eu estou diante de uma ferramenta que não mede responsividade, ou seja, ela não tem essa habilidade de detectar a mudança ao longo do tempo, tá? Então a gente precisa ter certeza de que a ferramenta tem essa propriedade também bem testada quando a gente for usar clinicamente, tá? Ou em RCTs, por exemplo. E a interpretabilidade é uma questão mais de interpretar, né, os resultados diante da amostra que a gente utilizou e dar um fechamento disso, tá? Não compensa falar agora. Então, os conceitos seriam esses. O que eu trouxe para vocês do artigo? Só para vocês terem uma familiarização. Antigamente, né, lá em 2010, o Cosmin lançou o artigo inicial que tinha todos esses boxes. O Cosmin, ele é feito um artigo em que ele fala um pouco das propriedades, mas depois ele vai dando essas caixas, e cada caixa ele traz o que é esperado para aquela propriedade. Então, cada caixa fala de uma propriedade de medida, e dentro dela tem vários conceitos que ele quer que a gente atenda na hora de desenhar o projeto. Quando vocês verem o CC, é porque a gente vai estar falando de um item que tinha no Cosmin original. E quando vocês verem o ROB, a gente vai estar falando de um item que está nessa versão mais atualizada do Cosmin de risco de viés, tá? Então, eu trouxe para vocês a estrutura do Cosmin, baseada naquele checklist de desenhos de estudos, mas ele tem esses componentes. Então, por exemplo, o Cosmin antigamente era de A a G, eles mudaram e colocaram numérico, de 1 a 10, tá? Eles colocaram essa validade de conteúdo aqui em cima. Ela estava aqui antes, agora ela está aqui. E depois eles colocaram esse box novo, que é o desenvolvimento de uma ferramenta, e assim por diante ele vai mantendo as propriedades. Então, como que a gente vai ler o Cosmin hoje, né? Baseado naquele artigo que vocês têm de referência. Ele vai ter aqui os itens que a gente tem que atender. E o que acontece com o nosso artigo quando a gente atende a cada item? Então, você pode estar atendendo muito bem, vai ser classificado como muito bom, como pode não estar atendendo e vai ser classificado como inadequado, tá? E tem essas outras duas opções também, adequado e duvidoso. E daqui, só para vocês entenderem, ele justifica o que é novo nessa versão do Cosmin e o que veio do Cosmin Checklist Risco de Viés. Então, toda vez que estiver escrito assim, significa que lá no artigo de checklist para risco de viés, essa pergunta aqui é o item do box 1. Tá? Então, é isso que ele vai estar fazendo. Então, só para vocês entenderem o que significa esse campo aqui. É só meio que,
olha, isso daqui já tinha no COSME antigo, isso aqui é novo e isso aqui está naquele checklist do risco de viés, tá? E o que que a gente tem, então? Primeiro, recomendações gerais de propriedade de medida, tá? E o que que eles colocam? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer hoje, deixar bem claro qual que é o instrumento que a gente está testando, qual que é a versão, então versão longa, versão curta, que tem muito isso, em qual população, né? Então, qual é a patologia, né? A doença daquele grupo, tá? E qual que é a propriedade que eu estou testando dentre todas essas que a gente já viu que tem, validade estrutural, consistência interna, cross-cultural, confiabilidade, medida de erro. Então, eu tenho que definir no meu objetivo claramente. Outra coisa que a gente precisa fazer, então aqui também, ó, descrever claramente o que vai ser medido, tá? Descrever como que a ferramenta que a gente está estudando foi desenvolvida. Então, esses dois itens é meio que isso. Então, ela foi desenvolvida onde, com base em qual população, qual faixa etária, tá? Qual foi o modelo que usou? Então, na propriedade de medida tem um modelo reflexivo, um modelo formativo. Então, vocês têm que perder um tempo falando um pouco sobre essa questão da ferramenta que você está estudando, como que ela foi desenvolvida, tá? Então, eles pedem para a gente fazer isso. Daí, o que que eles pedem também? Para a gente descrever, que é uma coisa que todo mundo já faz facilmente, né? Como que ela é composta. Então, quantos itens tem, quantas subescalas, né? Se é dividido por subescalas, quais são as opções de resposta, né? As instruções que a gente dá para o paciente, tá? Isso, ok, geralmente a gente faz. O que que geralmente a gente não faz? E que é o mais difícil, assim, é trazer na introdução o contexto da evidência. Então, eu estou testando uma ferramenta, mas essa ferramenta, né, tem que ter um parágrafo só disso. Olha, ela foi desenvolvida inicialmente nos Estados Unidos, população tal, faixa etária tal, e ela foi testada para confiabilidade, validade, não tem nada de responsividade. Depois ela foi testada também numa outra população para confiabilidade, validade, os resultados foram excelentes. Então a gente tem que contextualizar como que essa ferramenta está lá fora, por exemplo, diante das propriedades e das populações, de preferência diante da população que você está estudando. Então, se você está estudando uma determinada patologia, como que essa ferramenta está testada lá fora para esse mesmo paciente? Ó, lá fora ela é confiável e válida, então eu vou ver agora aqui dentro no Brasil, por exemplo, tá? Se você não tem isso, então você fala, olha, nas outras condições ela é confiável, mas a gente não tem para essa condição e a gente vai testar, tá? Então isso tem que estar contextualizado. Depois aqui, em relação ao seu estudo propriamente dito, né? Então, qual que é a sua amostra, critério de inclusão, exclusão, né? Inclusão e exclusão, e essas coisas de língua, idade, sexo, né? O setor, né? Veio de um cuidado primário, secundário, terciário, setor público, setor privado, tudo isso é importante, tá? Então, a gente tem que estar atento a isso. Se a amostra foi selecionada por randomização ou por conveniência, tá? E uma coisa que é muito importante é a representação da sua amostra. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes, o exemplo que eu vou dar agora é o que está acontecendo aqui no laboratório atualmente. A gente tem um teste que a gente quer testar o desempenho, né, motor do pescoço de indivíduos saudáveis. Aí a pergunta que fica é: quando que uma pessoa saudável vai avaliar o pescoço? Em que contexto? Em qual? Você consegue imaginar isso? Eu não consigo. Eu consigo imaginar uma pessoa saudável indo avaliar joelho, tornozelo, porque joga futebol, né? Hora sim, hora não tem uma dorzinha, né? Dor lombar. Isso eu consigo entender. Agora, em qual contexto você já viu uma pessoa saudável, um jovem, vir falar: ó, eu preciso de uma avaliação no pescoço? Isso a gente não vê. Então, esse tipo de avaliação, esse tipo de ferramenta precisa, muitas vezes, ser trabalhado direto com o paciente, tá? Porque se a sua avaliação, se a sua população que você está usando hoje por facilidade na pesquisa não é a população de interesse na hora que você vai aplicar aquela ferramenta, então você vai ter um problema na hora de publicar esse dado, tá?
que você tem que estar fazendo aquilo para algo para uma população que tem interesse e vai se beneficiar daquela avaliação. Então, isso é muito importante. Em relação, então, isso é o geral, todos os estudos têm que ter. Agora, se você for fazer confiabilidade, aí você tem um box específico da confiabilidade, que é esse aqui, tá? Tá vendo? Então, o que é o seu ideal? É a hora que você for desenhar o estudo, você checar cada item desse box. E você vê em qual dessas categorias você está se enquadrando e tentar ficar, na hora de desenhar o projeto, nessas categorias, tá? Então, o que ele coloca, né? Confiabilidade, a gente sabe que precisa de 2 medidas, porque a gente está vendo erro. Não tem como ver erro com uma única mensuração. Então, a gente precisa disso. Ó. Tem 2 medidas? Sim. A administração foi independente? Por que eu cliquei isso para vocês? Acontece muito isso aqui. Então, a gente vai fazer uma avaliação e, às vezes, ela por exemplo, a gente quer colher totalmente, que o avaliador seja totalmente cego. Aí você vai lá e põe um segundo avaliador. Daí um coleta e o outro anota. Só que esse segundo vai fazer a avaliação depois para fazer a confiabilidade entre avaliadores. Não pode, porque existe uma dependência. Eles estavam no mesmo ambiente, ele conhece aquele paciente, então o paciente é reclamão, o paciente é proativo, o paciente é muito passivo. Ele já sabe disso e isso já vai norteando tudo que ele vai fazer com esse paciente quando ele for avaliar. Então, ele já tem interferência por estar ali. Então, a gente tem sempre que pensar isso. Então, assim, uma coisa que acontece também, tentar deixar a avaliação o mais independente possível de um avaliador, né? Que na realidade é isso que a gente quer clinicamente, né? Se o paciente chega no seu consultório, você precisa de 2 profissionais, 2 fonoaudiólogos para avaliar ele. Não, isso não vai acontecer. Ninguém vai usar essa ferramenta. Então, você vai fazer a avaliação com um único avaliador e o outro avaliador vai chegar depois, entendeu? Vai dar uma volta, vai chegar 1 hora depois, vai chegar 5 minutos depois, mas ele não vai ver nada da avaliação que você fez. Isso é muito importante, tá? Porque às vezes os alunos querem misturar e falar, não, ele já aproveita e monta essa parte do setting, aí enquanto eu faço isso, ele faz aquilo, e os dois ficam no mesmo ambiente, e isso interfere na coleta, é muito complicado por isso no artigo, tá? Outra coisa que a gente falou, a gente tem que ter, como são 2 medidas, a gente quer que elas sejam idênticas, o paciente tem que estar estável entre esse espaço de tempo. Então, a gente tem sempre que perguntar e, se possível, comprovar que o paciente está estável, né? Então, ele tem que, você pergunta e ele relata, tá tudo bem, tô igual ontem, nada mudou. Aí você continua coleta. Se ele falar, nossa, piorei muito de ontem para hoje, ou daquele dia que eu te vi, eu caí, ou então, nossa, eu fiquei muito cansada, aí me deu uma dor muito aguda, você não pode coletar, porque ele está diferente e a medida é provável que esteja diferente. O intervalo de tempo é uma questão pensada de acordo com a literatura, e é muito importante, tem que embasar isso cientificamente. Então, eu estou fazendo uma avaliação intraexaminador, estou avaliando hoje, eu vou dar um intervalo de 3 dias, 7, 8, 10. Como que eu vou fazer? Eu vou lá, leio na literatura e vejo como que os artigos estão fazendo e coloco a referência. Olha, eu vou fazer 1 semana exatamente igual fez fulano, ciclano e ciclano, tá? E o que é a preocupação aqui? É não ter memória da resposta. Então, quando a gente está lidando com questionário, o tempo tem que ter pelo menos 1 hora ou uma aleatorização de vários questionários, de forma que quando a pessoa for ser reavaliada, ela não lembre exatamente o que ela deu de resposta, tá? Então, isso é importante. Quando você está avaliando, por exemplo, algo quantitativo, igual aqui, a gente já avaliou uma vez propriocepção, que é um consenso de senso de posição articular. É muito difícil a pessoa ter memória, porque nem ela mesma sabe o que é isso. Então, ela não tem como ter memória, então pode ser um tempo curto. A chance dela lembrar, uma que ela não vai saber o número que ela deu, porque ela simplesmente projeta um laser na parede e a gente vai lá e mede a distância. A gente não fala para o paciente qual é essa distância, então qual a chance dela ter memória e reproduzir a mesma posição? Quase que impossível. Então, nesse caso, por exemplo, o tempo é curto, tá? Então, tem que ter esse equilíbrio entre um tempo curto, que não gere memória,
e um tempo longo que não aconteça da pessoa mudar, tá? Então, o mais indicado é vocês buscarem a literatura, verem como que esse teste está sendo feito, qual o tempo que eles estão usando. Depois, as condições têm que ser próximas, né? Então, por exemplo, se você coleta de manhã, é melhor que seja de manhã. Se você coleta depois da reabilitação, é melhor que seja toda vez depois. Então, priorizar o mesmo contexto, tá? E aqui o principal, o tamanho da amostra. Então, no mínimo, quando a gente está trabalhando com confiabilidade, a gente tem que avaliar 50 pessoas, tá? E mais que 100, igual a maior que 100, tá excelente. Mas aqui a gente geralmente atende a esse critério de 50, 90 e 50 e os artigos aceitam. Em relação à estatística, né, o que a gente tem? Ele coloca aqui para a gente qual é a melhor estatística da confiabilidade, tá? Então, aqui a gente está mais com a confiabilidade, aqui a gente está mais com a medida de erro. Então, essas são as estatísticas mais utilizadas, então você tem que atender a isso. A gente usa muito o erro padrão da medida e a mínima ou menor mudança detectável, tá? Então, se você estiver falando de medidas de erro, você tem que trazer essas duas obrigatoriamente. Se o dado é dicotômico, a gente traz aquela concordância, né? Então, por exemplo, o quanto que o avaliador concordou em relação ao diagnóstico? Era positivo ou era negativo? E aí a gente não fala assim, ele concordaram em 80%. Não. Para o diagnóstico positivo, eles concordaram em tanto. Para o negativo, eles concordaram em tanto. Então, eles pedem isso. Depois a gente tem aqui, né, se perdeu algum dado, tem que declarar como que fez, né, como que lidou com isso, principalmente para questionários, tá? Aqui é para confiabilidade. A análise é o ICC, que a gente mais utiliza quando o dado é quantitativo, e quando ele é nominal, dicotômico ou ordinal, a gente usa o kappa, tá? E se ele for ordinal, a gente usa o kappa ponderado. Tá? E aqui eu trago para vocês já o valor. O valor de referência que a gente tem é que tenha pelo menos uma confiabilidade por esses índices maior ou igual a 0,7. Esse é o aceitável hoje como adequado para uma ferramenta boa. Tá? E aqui o COSME pedem para detectar, né, descrever melhor o ICC. Não sei se vocês utilizam SPSS. A gente geralmente usa o modelo 2, tá? Que é quando cada sujeito é avaliado por cada avaliador. Então, se a gente tem 2 avaliadores, os 2 avaliam o sujeito, tá? A gente não atende a esse critério, porque ele não é randomizado, ele é de interesse por conveniência, né? Geralmente são os pesquisadores do estudo. Mas o modelo 2, ele é feito quando a gente tem a intenção de generalizar aquele resultado, né? Extrapolar, que é o que geralmente a gente faz. A gente faz a confiabilidade de uma ferramenta e a gente quer extrapolar dizendo que ela é confiável para aquele tipo de avaliador naquele tipo de população. Então, a gente quer generalizar aquele dado. Então, esse é um preceito que é atendido pelo modelo 2. No SPSS é o Two-Way Random. Então, eu já trouxe aqui que os alunos também têm muita dúvida do que colocar no SPSS, é esse modelo. A gente geralmente faz, se você fizer uma medida, você vai usar o single, que é um campo do SPSS. Se você fizer uma média de 3, você vai usar o múltiplo, né? E o COSME pede para definir isso no artigo. E aí a gente vê, ele também pede para fazer consistência ou concordância absoluta, e a gente usa a concordância absoluta, que é quando a gente realmente busca mais e mais essa precisão aí, essa repetição das medidas, tá? Então, confiabilidade é isso que o COSME traz. Em relação à validade, que tem muitas, eu trouxe para vocês só a de constructo, tá? Então, posso atrasar, Cláudia, 10 minutinhos, 15 minutos? Claro, tudo bem. Obrigada. E pode continuar assim ou você quer que seja mais superficial? Não, eu acho que pode continuar, né, gente? Para mim está ótimo. Eu tenho 2 orientantes nesse assunto, eu estou achando excelente. Pode continuar assim? Mais 15 minutos? Por mim, sim. Ótimo. Tá. Em relação à validade, então, que a gente viu que tem várias validades, né, várias propriedades, trouxe só de constructo.
E dentro da validade de construto, eu trouxe só a de teste de hipóteses, que é o que a gente mais faz aqui na pesquisa, tá? Então, quando que eu utilizo isso? Então, eu deixei aqui em vermelho para vocês. Então, eu quero comparar a medida de um mesmo construto entre equipamentos. Então, são dois questionários, os dois medem incapacidade, mas um já está muito bem testado, só que ele é longo, o grupo não gosta de trabalhar com ele, então vocês querem trazer um novo questionário, então vai ter que comparar com esse outro, né? Para poder substituir, né? Para a gente poder substituir uma ferramenta pela outra, as duas têm que ser boas. Então, isso é um contexto desse tipo de validade. Ou quando eu falei para vocês, né? Quem tem mais dor, dorme pior. Então, eu quero testar uma ferramenta que avalia sono, mas eu vou comparar com uma que mede dor, já que esses construtos são correlacionados na literatura, tá? E o que eu faço, então? Eu estabeleço hipóteses. Então, essa é uma hipótese. Quem dorme mais tem pior dor. Então, na hora que eu avaliar lá, os grupos que têm pior dor tem que ter um pior score também no questionário. O grupo que tem menor dor tem que ter um melhor score no questionário. Então, eu vou fazendo essas hipóteses e tento confirmá-las ao final do estudo com os resultados, tá? Aqui, então, ó, ele coloca aqui validade de construto por teste de hipóteses, né? Comparando instrumentos, tá? Então, eu formulo a hipótese, tá? Isso é fundamental em estudo de propriedade de medida. Eu preciso formular a hipótese e dizer a direção e a magnitude. Então, por exemplo, eu espero que quanto maior a dor, pior o score do questionário de sono, né? E se eles tiverem pontuação inversamente proporcional, eu já coloco, né? Se a relação vai ser positiva ou negativa. E eu coloco a magnitude, eu espero que essa relação seja, no mínimo, moderada. Tá? Então, eu tenho que pôr qual que é a intensidade, a magnitude da correlação. Isso é obrigatório. Como que você vai estabelecer isso? Olhando os estudos que já foram feitos e falando, ó, essa ferramenta já foi testada em outros estudos, parece que ela se correlaciona bem com dor, então eu espero uma correlação moderada. Moderada forte, ou então fraca moderada, mas você tem que dizer, com base na literatura, tá? E aí você descreve claramente, né, qual que é o seu instrumento de comparação, como que ele é, tá? Como que ele é testado, meio que querendo dizer, olha, eu estou comparando essa ferramenta nova com essa daqui, que é super bem testada, também avalia o que eu tô medindo, né? Então, é como se a gente estivesse dando um subsídio para utilizar a ferramenta, tá? Aí aqui é a mesma coisa, ó, se ela foi testada, né? Se ela foi suficientemente testada, por quê? Você não pode me dizer que uma ferramenta é boa e começar a utilizar comparando ela com uma ferramenta ruim. Então, isso você não pode fazer, tá? Então, por isso que a gente tem que realmente ter esse cuidado com a ferramenta que está sendo de comparação, né? O comparador tem que ser bom, e se a sua ferramenta acompanhar ele, ela, por conseguinte, será boa também. Daí o Cosmin pede, né? Qual que é o tamanho amostral mínimo? 50, e é muito bom, é acima de 100, igual maior que 100, tá? As ferramentas, elas precisam ser administradas muito próximas, né? De preferência ao mesmo tempo. E se não for ao mesmo tempo, uma em seguida da outra, com um tempo pequeno, né? E que não garanta, que te assegure que não houve mudança do status de saúde do paciente em relação àquele conceito que você está medindo. Por que eu grifei aqui? Porque o que acontece? A gente tenta primeiro ter uma condição dessa. Então, a gente avalia ao mesmo tempo, tá? Questionário é tranquilo. A gente avalia, né? Dá um tempinho para não ter um viés de memória e reavalia em seguida. Por exemplo, se fizer entre avaliadores. Ou a gente faz o intra-avaliador, que é mais comum, avalia hoje, dá um intervalo de 2, 3 dias, vê se um intervalo assim que a doença, se for crônica, ela não vai mudar, e reavalia de novo. Ok. Aqui a gente já teve de acoplar equipamentos juntos, né? Então, por exemplo, a gente estava medindo força e usou um equipamento na posição dele mesmo e acoplou o outro nele.
a gente conseguiu garantir perfeitamente que as duas medidas de força estavam sendo geradas ao mesmo tempo. Só que a gente prejudicou um princípio muito importante, que é o da conexão com a realidade. Então, qual é a chance desse segundo equipamento ser usado assim na clínica? Nunca. Então, a gente teve uma limitação. Então, tem que ponderar. Você vai tentar ajustar de forma que eles fiquem o mais próximo possível, mas só que você tem que garantir que ele está sendo aplicado da forma que ele é usado clinicamente. Entendeu? Não adianta você fazer uma avaliação, vamos por assim, né? Eu não sei se a fono tem isso, mas a FIS, os decúbitos muda muito, né? O resultado de uma avaliação. Então não adianta você falar assim, nossa, o meu padrão ouro, ele avalia deitado. Então eu vou pegar essa segunda ferramenta e vou avaliar deitado também. Aí você vai, por quê? Porque eu quero garantir que está tudo ao mesmo tempo, tá? Só que clinicamente, nunca essa segunda ferramenta é usada deitada, é sempre usada com o paciente sentado. Então você vai ter um problema. Então tem sempre que ponderar isso, entendeu? Tentar ao máximo que seja ao mesmo tempo, mas sem ferir o princípio da prática clínica, né? De como ele realmente é utilizado, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, por isso que eu grifei para vocês, tá? O método estatístico tem que ser apropriado. O que é o mais apropriado? Como a gente está comparando instrumentos que medem a mesma coisa ou medem algo que é relacionado, geralmente a gente estabelece a análise estatística por correlação de Pearson ou Spearman, dependendo do dado, né? E qual que é o adequado? É que todas aquelas hipóteses que você fez previamente ao estudo, pelo menos 75% delas você confirme. Tá? Então é isso que esse é o critério de qualidade para você dizer que você conseguiu validar a ferramenta. Se você fez 3 hipóteses, você precisa que pelo menos 2 delas sejam confirmadas quando o estudo acabar, tá? E você vai fazer essas hipóteses baseadas na literatura. E aqui eu trouxe já uma referência que às vezes muita gente me pede, de como a gente classifica a correlação de Pearson e Spearman. A gente usa essa referência aqui. E muitas vezes a gente já coloca na hipótese prévia, eu espero uma correlação com magnitude moderada, pelo menos maior ou igual a 0,4. A gente usa isso muitas vezes. Se eu sei que a correlação é fraca, eu já coloco aqui nessa outra caixinha aqui, né? Espero uma correlação fraca menor que 0,4, tá? Em relação, e aí o que acontece? Ó, a validade de construto, ela tem esse formato, que é por teste de hipótese comparando instrumentos, e tem esse daqui também, discriminativo, ou validade de grupos conhecidos, que eu comentei, eu vou recomendar com vocês. Que é quando você testa aquela medida em grupos que vocês sabem que clinicamente, para aquela medida, eles são diferentes. Então, foi aquele exemplo que eu dei do ombro de fratura e instabilidade. Eles são pacientes muito diferentes clinicamente, em termos de incapacidade. Então, na hora que eu estou testando um questionário de incapacidade, eu posso fazer através desses grupos que são claramente distintos, tá? Então, a pontuação tem que dar diferente e a gente faz, por exemplo, uma ANOVA, um teste T, né? Dependendo do tamanho, da quantidade de grupos. Então, é assim que a gente estabelece a análise estatística dele. A mesma coisa, um N de 50, e aqui, ó, descrever bem, né, já que são 2 grupos, né, qual que é a doença, por que eles são diferentes, por que você espera essa diferença de pontuação, você vai mostrar de acordo com o que tem na literatura, tá? E vai fazer essa análise aqui, então, uma comparação de médias, teste T, ANOVA, tá? Ou teste da distribuição não normal. Basicamente, isso que é o mais importante nesse box aqui. E por fim, então, né, a responsividade, que é quando a gente deseja que a ferramenta ela acompanhe a mudança clínica do paciente, e quando essa mudança acontecer, ela tem que detectar isso. A gente tem vários tipos de maneiras de fazer. Eu coloquei aqui para vocês, aqui vai ter responsividade, box A, aí box B, tá vendo? Então, cada box é um tipo de metodologia utilizada para testar a responsividade. Nesse daqui, é quando a gente compara o nosso instrumento com um padrão ouro, tá? Eu grifei porque é difícil a gente fazer isso, igual eu falei para vocês, né? É difícil ter o padrão ouro, mas a gente usa esse box muitas vezes quando a gente está comparando
com a escala de percepção global de mudança. Então, o que a gente faz? Eu avalio o paciente hoje para um construto, né, dor, por exemplo. Daí eu vou fazer uma intervenção, 4 semanas, 8, 12, né, semanas, a gente vai definir, e eu vou reavaliar o paciente. A pontuação dele vai estar diferente, provavelmente. E a gente quer que essa mudança da pontuação seja uma mudança devido à mudança clínica do paciente. O que a gente faz? A gente avalia o paciente, nessa última avaliação, essa segunda, a gente avalia aplica uma escala de percepção global de mudança, e no qual ele responde o quanto você acha que você está melhor, por exemplo, para a dor que você estava sentindo em relação à primeira vez que você foi avaliado com a gente. Daí ele vai falar, nossa, tô muito melhor, e ele vai ter uma escala, né? A gente usa uma escala de 11 pontos, que vai de muito pior, ela vai levemente pior, né? Igual, não mudou nada, e aí ele começa a ficar positivo, levemente melhor, moderadamente melhor, extraordinariamente melhor, então ele vai variar de negativa a positiva, uma mudança de deterioração, né, para pior, até uma mudança extraordinária para melhor. Quando o paciente fala isso, a gente tem isso como uma verdade. Então, o paciente sabe o que ele melhorou. Então, quando ele fala, estou extraordinariamente melhor, a gente coloca ele num grupo. Quando ele fala, eu estou levemente melhor, a gente meio que fala, então ele está praticamente igual. Posso colocar ele num grupo de paciente estável. E posso ter aqueles que estão pior, então põe em outro grupo. Então, o que a gente faz? A gente aplica essa escala para distinguir, ao final do tratamento, quem melhorou e quem piorou. Geralmente, a gente faz 2 grupos, melhorou e ficou estável ou piorou. E a nossa ferramenta tem que conseguir detectar quem são essas pessoas. Então, ela tem que conseguir acompanhar essa escala de percepção global de mudança, tá? E daí, o que a gente faz, né? A gente, então, o que o Cosme pede para a gente fazer? Na hora que a gente usar esse comparador, então a gente vai definir claramente quem que é o comparador, né? A gente usa geralmente a escala de percepção de global de mudança. A gente vai ter o tempo é muito importante, porque você tem que garantir que aquele intervalo de tempo é suficiente para gerar a mudança no que você está medindo. Então, aqui na fisioterapia, eu vou usar um exemplo. A gente sabe que a dor, ela melhora geralmente com uma fisioterapia tradicional em 4 semanas. Comprovado isso. Após 4 semanas de intervenção, o paciente está melhor da dor. E geralmente da função também. Só que força, não. Então, quando a gente faz um RCT, trabalhos que envolvem melhora de força, a gente precisa de pelo menos 8 semanas, ou seja, o dobro. Porque eu não posso chegar no final e a ferramenta não ter mudado e ser devido ao tratamento. Não posso. A responsividade, ela é avaliada mediante uma intervenção de sucesso, que eu sei, que eu tenho evidências de que aquela condição clínica dele vai mudar. Tá? Então, vocês têm que procurar aí qual que é o melhor tempo diante da evidência da literatura. Tá? Então, pode ser 4 semanas, pode ser 8, pode ser 12, né? Dependendo se for uma condição mais crônica, que muda mais lentamente. Então, vai ser estipulado de acordo com a condição que está sendo estudada. Então, isso é fundamental. Outra coisa, né? Descrever qualquer coisa que venha acontecer nesse intervalo, né? Que o paciente ficou 4 semanas, vocês podem descrever, né? Por exemplo, o paciente pode desistir por dor, por mudar de terapia, né? Não sentir melhor. Não é uma coisa comum, não vejo os artigos cobrarem, mas é o que o Cosme está pedindo agora, tá? Eles também pedem para a gente colocar qual que é a proporção esperada de pacientes que vão melhorar diante dessa intervenção, né? E aqui o tamanho da amostra. Então, o que a gente tem? Quando a gente aplica essa escala e a gente, ao final do tratamento, vai ter 2 grupos, quem melhorou e quem piorou, o Cosme pede agora que o menor grupo tenha pelo menos 30 pacientes. Como a gente vai estar lidando com uma intervenção que geralmente é para melhorar o paciente, ela é reconhecidamente de melhora, a gente tem que coletar pacientes até juntar um N mínimo de 30 no grupo que não melhorou.
ou que ficou estável, tá? Se essa for a dicotomização que a gente fez, né? Ou então a gente fez assim, melhora extraordinária versus melhora leve a não melhora e piora. Então, esse grupo que tem melhora leve, estável e piora, tem que ter 30 pelo menos. Tá? Então, isso não existia antes. Antes era assim, o N tem que ser 50. Agora não, menor grupo tem que ter pelo menos 30. Isso é novo no COSME, tá? E qual que é a análise que geralmente a gente faz? A gente faz uma análise chamada curva ROC, né? Coloquei aqui na caixinha em vermelho para vocês, tá? E a gente tem, então, uma análise nessa curva ROC chamada ALC, que é a área sobre a curva, e o valor tem que ser maior que 0,7. Não compensa falar agora, mas conforme vocês forem estudando, vocês vão ter necessidade de saber isso daqui, tá? Então, já coloquei para vocês. E o que tem muito a ver, né, esse teste? Muito a ver com a acurácia diagnóstica. Porque quando eu falo assim, ó, eu quero que a minha ferramenta encontre aquele sujeito que melhorou e piorou pela escala de percepção global, nada mais é que eu estou querendo que ele acerte quem é positivo, por exemplo, melhorou, de quem é negativo, piorou. Então, lembra muito a acurácia diagnóstica. Tem a doença ou não tem? Só que em vez de ser tem a doença ou não tem, a gente fala melhorou ou não melhorou. Tá? Então, a gente troca doença por melhora e piora. Então, acaba... quando a gente fica nessa dicotomia, a gente usa muito isso aqui, ó, sensibilidade e especificidade. Quando a ferramenta ela é quantitativa, igual os questionários, que muitas vezes é um score de 0 a 100, aí a gente faz através da curva ROC, que vai dar área sobre a curva, que nada mais é do que um valor de acurácia diagnóstica. O quanto que a sua ferramenta conseguiu identificar aqueles dois grupos de sujeito. Tá? Então, é ideal que ela seja acima de 0,7. E daí o que a gente usa muito também para responsividade são essas duas coisas, a curva ROC e essa análise aqui, que é comparar as ferramentas. Então, a mudança que uma ferramenta teve, a ferramenta que eu estou testando vai ter que ter semelhante àquela mudança do meu comparador. Então, o que eu faço? Eu vou lá, vamos usar a dor também, que é um conceito universal. Estou comparando a escala visual numérica com uma outra escala de dor. Toda vez que essa escala de dor mudar, a minha também vai ter que mudar. Então, o que eu faço aqui nesse método, né, de testar a responsividade? Eu correlaciono as mudanças. Então, a magnitude da mudança de uma, eu correlaciono com a magnitude da mudança da outra para todos os sujeitos. Então, é um teste de correlação, de associação da mudança da pontuação. Então, final menos inicial, e eu vou lá e correlaciono. Então, também formulo as hipóteses previamente do que eu espero que seja essa correlação e qual que é a direção, né? Forneço informações suficientes do meu comparador, aquilo que eu falei para vocês, né? Eu não posso comparar uma ferramenta com uma ferramenta ruim. Estabeleço o tempo, igual eu falei para vocês também, né? Aquele tempo que seja apropriado para gerar aquela mudança que eu estou medindo, né? Que a minha ferramenta está medindo. Esses dois itens, né, o Cosmin colocou agora, não existia antes, que é descrever qualquer coisa que possa vir a acontecer nesse intervalo de tratamento e qual que é a porcentagem dos pacientes prováveis de responder àquele tratamento. O tamanho da amostra que a gente recomenda, então, é 50, tá? Porque vai ter um grupo só, né? Vai ser todo mundo e você vai fazer a correlação da mudança entre as ferramentas. Então, não tem dois grupos aqui, é a sua amostra mesmo como um todo. E a estatística que a gente mais utiliza é a correlação de Pearson-Spearman e a mesma coisa. Como ele eu coloquei errado aqui, tá, pessoal? Então, eu vou apagar agora, para a gente não ter erro aqui. Vamos só deixar isso daqui por enquanto. A gente vai utilizar, então, a correlação de Pearson-Spearman, tá? E aí, a gente tem que, quanto mais correlacionadas, melhor, tá bom? Aquele critério de atingir 75% das hipóteses fica muito para a questão da validação, tá? Na responsividade, não. Basta você atender a sua hipótese, que era de que haveria correlação entre a mudança das ferramentas, já que elas medem a mesma coisa, tá? E aqui é o último slide, para vocês verem, que é um artigo que vocês precisam estar em contato,
é pelo mesmo grupo, né, o grupo do COSMEN, que eles colocaram quais são os critérios, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês. Então, quando a gente está fazendo validade de construto, e aí ele coloca a definição que a gente já conversou, o que, que é positivo, né? Quando com questionário a ferramenta é classificada como positiva, como boa? Quando 75% das hipóteses específicas que foram formuladas, tá vendo? Ó? Quando os resultados atendem a 75% dessas hipóteses. Aí, duvidoso é quando o estudo não declara as hipóteses, e negativo, quando menos que 75% das hipóteses foram confirmadas. Então, o que, que isso significa? Quando você for desenhar o seu projeto, não fica colocando hipóteses aleatórias sem ter estudado, sem ter embasado, porque você precisa confirmar 75%. Então, não tire da sua cabeça, né? Em base na literatura mesmo. Confiabilidade, eu já passei para vocês, o ideal é maior ou igual a 0,7, se for ICC ou capa. E a responsividade, a gente trouxe esse índice aqui para vocês, que é o mais importante nesse momento, que é a área sobre a curva, que geralmente é maior que 0,7, tá? E na responsividade eu não falei, mas a gente costuma encontrar esse valor aqui também, que essa sigla é o quê? É a mínima mudança importante. Então, é a mudança que o paciente tem clinicamente, a partir do qual ele vê importância. Então, porque a gente sabe que o paciente ele vai mudando clinicamente, mas às vezes a mudança ela é meramente numérica, não repercute nada para o paciente, ele não percebe. A partir do momento que ele percebe que ele mudou, a gente chama aquela pontuação de mínima mudança importante para o paciente. Então, é o quanto que eu preciso mudar para eu perceber uma mudança clínica relevante, né? Para essa mudança ser considerada relevante para o paciente. Essa estatística, né, esse resultado de mudança clínica importante, ele é obtido através de um desenho de responsividade, tá? E a gente encontra ele na curva ROC também. Mas como é muita coisa para hoje, eu não trouxe, tá bom? Então era só isso. Muito obrigada. Espero ter colaborado aí com o grupo de vocês. Jaqueline colaborou muito, viu? Vou falar, você é muito didática, tratou de um assunto tão complexo, né? Algumas pessoas já saíram por causa dos horários de trabalho, que já entraram, mas me mandaram aqui, eu acho que no chat ou no WhatsApp, viu? Agradecendo. E, assim, porque é um tema, eu comecei a ler assim que eu vim aqui para o departamento, eu comecei a participar dos seminários, né? Eu vi a Thaís, né? Thaís, Thaís, com os sim. orientandos dela, mas eu penso que se eu ler de novo os artigos, vai ficar muito mais fácil agora, porque você deu esse panorama, então eu acho que os alunos que estiveram aqui hoje, é muito mais fácil agora ler, porque você deu essa contextualização toda, né? E essas bases, porque muita coisa só lendo a gente não consegue, né? Iniciar o assunto é difícil, né? Às vezes o artigo é muito denso, os conceitos não estão todos no mesmo texto, né? Às vezes ele já é mais direto e você precisa de algo previamente. Tentei, assim, trazer o conceito, né? E depois trazer as normas, porque as normas por si só, a hora que seus alunos dominarem os conceitos, as normas é tranquilo. É simplesmente imprimir aquele box de interesse e fazer um checklist, tá? E as análises, né? Aí o aluno vai aprender numa segunda etapa, provavelmente, quando ele for executar. Mas, assim, tem essa coisa, conceito, box, né? E esse grupo tem muito esse objetivo, mesmo quem não está trabalhando, né, ainda, deles saberem que existe, né, porque às vezes não faz, porque até desconhece, né, que tem um recurso, tem uma orientação mais dirigida, né, então, era esse o meu objetivo, você atendeu muito às nossas expectativas, agradeço muito, né, a sua participação,
tempo. Vocês querem falar alguma coisa? Os alunos que ainda estão aqui? Eu me faço longo. Não, só agradecer mesmo, Jaqueline. Enquanto você estava dando a aula aí, eu estava conversando com a professora Ana aqui, né, de algumas coisas que a gente estava pensando para o trabalho. Então, acho que agora é isso que a professora Ana falou, né? Você deu uma esclarecida, então acho que vai ficar bem mais tranquilo de a gente ler o artigo, né? Eu fiquei só com uma dúvida, acho que foi no seu primeiro slide que você falou sobre o checklist de viés. Eu acho que para revisão sistemática, ele é só usado quando a revisão sistemática trata do mesmo instrumento. Por exemplo, o pesquisador vai fazer esse levantamento de um mesmo instrumento utilizado em vários estudos, ou diferentes instrumentos que tratam sobre o mesmo construto. Não sei se ficou claro. Geralmente é para quem ficou. É para o pesquisador que vai fazer uma revisão sistemática do mesmo instrumento. Daí ele quer consolidar se aquele instrumento está bem testado nas propriedades, ele vai lá e puxa todo mundo que testou, por exemplo, todo mundo que testou confiabilidade, todo mundo que testou validade, responsividade. Nisso entra estudo bom e ruim. E ele vai classificar os estudos por esse risco de viés, por aquele checklist lá. Então, por exemplo, fez responsividade, mas o tempo parece que não é adequado, não atendeu o tamanho da amostra de 100, o menor grupo tinha menos de 30. Aí ele vai classificando, ele vai falar, ó, para responsividade, esse artigo tem alto risco de viés. Ele não fez, tipo assim, não atendeu a todos os critérios. E daí ele fecha, entendeu? Por exemplo, olha, essa revisão sistemática mostra que esse instrumento está muito bem testado através de X artigos com baixo risco de viés, por exemplo. Daí você não tem por que testar, né? A não ser que você tenha mudado de país, né? De população, essas coisas, né? Porque aí já fica bem claro que a ferramenta está bem testada para uso. Obrigado. E daí uma coisa que eu percebi que foi boa essa palestra, porque eu já tinha visto que tinha vários materiais, mas eu não sabia. Chegou a um ponto que até eu não sabia qual que a gente ia ler, entendeu? E hoje, assim, eu me dediquei mais tempo para realmente ler o Cosmin tudinho, para ver o que eles estavam indicando. Então, o que está no passado não vai ser lido mais, que é uma coisa que a gente ficava pegado, entendeu? A gente vai ler só esses dois, ou de risco de viés ou de desenho de estudos. E o de desenho de estudos, como vocês percebem ali na última coluna, que é a justificativa, ele já traz vários itens do risco de viés. Então, eles estão praticamente muito parecidos, entendeu? Então, fica essa dica, lê pelo menos esse de desenhos de estudos. E vale para todos, né? Ô, Jaco, muito obrigada, viu, pelo seu tempo. E eu vou, assim que chegar a aula, né, a gravação da aula, eu já te passo, tá bom? Tá, obrigado, Cláudia. Depois também, se os alunos quiserem entrar no site, né, a intenção deles é realmente ajudar, porque eu já tenho muito aluno aqui para tutoriar junto com as docentes, né? E eu fiz vários tutoriais, então tudo que eu vejo começa a demandar muita repetição, né, dos alunos pedirem, eu coloco já lá. Então, lógico, tem coisas que ainda falta pôr, porque a gente tem que reunir uma bagagem e pedir para alguém pôr no site, né? Eu não sei pôr. Mas a gente vai atualizando com o tempo, né? Mas já tem bastante coisa. E depois, quem quiser também, pode checar o site do Cosmo, né? Que é muito bom, tem muita coisa. Ele tem até banco de dados de instrumentos, né? Então, vale a pena dar uma olhadinha lá, viu, Cláudia? Se quiser, assim, perder um tempinho. Uma diversão, assim, eu diria, é bem gostoso. Tchau, muito obrigada, viu, Jaco? Então tá, obrigado por vocês, estou aqui do lado sempre que precisarem. Obrigada, então, gente. Obrigado. Até mais. Tchau. Oi, professora. Será que eu posso falar um pouco com você agora, depois da... É bem rapidinho, que eu tenho uma reunião de revisão às 14h30, eu estou atrasada. Pode falar. São 5 minutinhos, é só a respeito de uma dúvida que eu fiquei aqui que me Peraí, deixa eu só um perguntaram. minutinho. Ah, tá. Eu não interrompi a gravação ainda, senão fica